Boa noite a todos os alunos aí da sétima série da Escola Álvaro Matos. Hoje a gente vai colocar aqui uma videoaula para vocês. Vamos estar fazendo aqui agora, colocando conteúdo, né, que nós iniciamos lá no início do ano. Então, vou fazer um vídeo curto, mas com o básico do conteúdo. Espero que vocês possam estar assistindo e depois tirando as dúvidas comigo na sala de aula, ok? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui um, um slide, né? O nosso assunto, pessoal, ele é história do Brasil, né? Nós vamos falar da colonização portuguesa na América e vamos ver o que aconteceu, né, com a chegada, né, com a invasão dos portugueses aqui no território. Vamos lá. Logo no início, nós vamos ver esse mapa aqui. Esse mapa ele é um mapa da divisão do mundo na época, né? A divisão do mundo entre as duas principais potências, que era o quê? A Portugal e Espanha. Quando os espanhóis chegaram aqui no Novo Mundo e depois os portugueses, né, com Pedro Álvares Cabral, essas duas potências ficaram dividir o mundo. Aí o que aconteceu? A Igreja Católica, como sempre foi uma instituição poderosa, ela quis interferir para ajudar a dividir esse mundo entre essas duas potências. Só que Portugal não aceitou. Por quê? Porque essa divisão, vocês estão vendo aqui, a divisão que a Igreja Católica propôs, que vocês estão vendo aí, que está dividindo o mundo, né? Dividindo a linha do Equador em vermelho aqui, o lado leste, no caso, o lado direito aqui meu, seria tudo pertenceria, né? Esse litoral todo africano pertenceria a Portugal. E o lado oeste, que teria a América, né? O Brasil, pertenceria à Espanha. Por que Portugal não aceitou, pessoal? Porque dá para perceber aí, se vocês olharem o mapa, o que é que vai acontecer? Essa linha vermelha, ela não vai pegar nenhuma ponta do Brasil. Ou seja, Portugal não ia ficar com, né, nenhum pedaço do que hoje é o Brasil. Então, o que aconteceu? Portugal não aceitou essa divisão, né, que o Papa Alexandre VI propôs, né? Qual foi a divisão que Portugal aceitou? Eles sentaram na cidade de Tordesilhas e eles decidiram que 370 léguas a oeste, né, das ilhas, né, do arquipélago de Cabo Verde, ficaria essa linha imaginária. Claro que essa linha não existe, pessoal, uma linha imaginária, só para, né, fazer a divisão. Ficaria o território de Portugal. Dá para perceber, se você olhar a linha vermelha, que uma partezinha, todo o litoral africano, né, ficaria para Portugal, e uma partezinha do que hoje é o Nordeste, né, e do que hoje é o Brasil, ficaria para Portugal. Claro que todo o resto ficaria para a Espanha, mas pelo menos Portugal, né, com essa nova divisão, que é o Tratado de Tordesilhas, ficou com a parte do que seria o Novo Mundo. É aí que começa o processo de colonização. Então, aqui nós vamos ter, pessoal, Pedro Álvares Cabral chega aqui em 1500, né? Vai trazer pessoas ligadas à igreja no navio, na sua esquadra, né? Nos navios que vieram para cá. Temos a imagem da primeira missa, né? E os habitantes da terra, que foram chamados de índios, né? Talvez porque os europeus acharam que tinha chegado nas Índias, eles receberam até bem os viajantes, né? Os invasores, no caso, né? Os portugueses. Aí nós temos uma imagem de um indígena, haviam dezenas e centenas de comunidades indígenas aqui no Brasil, Tupi-Guarani, enfim, dentre outras, né? Tupi-Guarani eu falo porque é uma das principais, é um tronco linguístico, tem várias tribos que fazem parte do Tupi-Guarani.
E, enfim, esse Brasil todo, inclusive Sergipe, né? Hoje deve ter algumas poucas tribos aqui, ou descendentes de indígenas, mas, enfim, todos esses povos, todo esse território, né? Onde hoje é o Brasil, era povoado por esses povos, né? Que nós chamamos aqui, os europeus batizaram de índios, né? Das mais variadas tribos, etnias e por aí vai. Atualmente, né, há estudos que dizem que tem 500 mil indígenas no Brasil, outros vão dizer que tem 800 mil, mas o fato é que diminuiu muito, né? A época tinha milhões. E, assim, são povos bem heterogêneos, ou seja, são povos bem variados, né? 215 povos diferentes. No passado, há uma estimativa que no Brasil tinham 5 milhões de indígenas e hoje praticamente só 10% do total dessa população. Dentro dessa variedade de cultura, né, de culturas indígenas, nós tínhamos todo tipo de índio. Nós tínhamos índios antropófagos, que eram aqueles índios que comiam carne humana, né, que nós conhecemos mais como canibais, né? Era muito comum, né? Alguns desbravadores portugueses caíram na mão de índios canibais e morreram e foram comidos, né? Eles comiam com tudo. Só para, a título de exemplo, né? Só para nós exemplificarmos como era variado as etnias indígenas. Aí é outra cena de índios. Até uma história de um bispo chamado Bispo Sardinha, que ele teve o azar do navio naufragar, melhor dizendo, naufragar. Ele conseguiu se salvar, o navio afundou, ele conseguiu se salvar, só que ele teve um azar de cair, né, de se salvar em um território que era dominado por índios, se eu não me engano, os caetés, índios antropófagos, né? E aí ele terminou sendo devorado por esses índios. Continuando aqui, aí tem as várias terras indígenas, né? Yanomami, Alto do Rio Negro, né? As regiões onde tem as reservas indígenas, né? Caiapó, dentre outras. Aí outra variedade. E aí, pessoal, no início da colonização, os portugueses, eles não ligaram muito para o Brasil, vamos dizer assim. Eles olharam, de cara viram que não tinha ouro, apesar que os índios sinalizavam que tinha, e eles começaram a explorar o que tinha ali muito fácil, que era uma madeira, né, meio avermelhada, no litoral do Brasil, que era o pau-brasil, veio a ser chamado de pau-brasil, e eles começaram a entrar em contato com esses índios, para os índios cortar essa madeira e trazer até os navios. Essa madeira ela tinha uma aceitação na Europa, né, uma aceitação comercial, e foi o primeiro produto que foi explorado, né, aqui na colônia portuguesa aqui na América, que veio a ser o Brasil. Então, o que é que acontece? Nós podemos dizer que entre 1500 e 1530, nós podemos chamar de período pré-colonial. A colonização não se efetivou. E por que a colonização não se efetivou? Por N motivos. Portugal tinha um lucro muito alto nas Índias, né? Onde Portugal trazia das Índias para a Europa tecido, porcelana, dentre outros produtos, condimentos, né? Temperos, né? Como a pimenta do reino, dentre outros. E isso fez com que Portugal não desse muita atenção a essa colônia, a esse pedaço de terra aqui. Não foi encontrado ouro em um primeiro momento. Na Espanha, por exemplo, a região que a Espanha conquistou, encontrou logo ouro de cara. Então, isso não motivou muito, né, entre 1500 e 1530, os portugueses a colonizar o Brasil. Impossibilidade de efetivar comércio com os nativos. Os nativos, eles tinham uma vida muito simples, que só produziam para se alimentar, então não tinha como comercializar, os portugueses não se interessaram muito.
Daí, como eu falei, o Brasil, né, foi o único produto, né? A mão de obra era indígena, né, o escambo. Para armazenar o pau-brasil, eles criaram armazéns, né, umas feitorias, vamos dizer assim. Quem recebia a concessão para explorar o pau-brasil era o estanco enfim. Aí, essa imagem aqui, ela mostra muito bem como era esse trabalho. Os indígenas, eles cortavam a madeira, eles recebiam um machado, né, para tornar o trabalho mais rápido, um machado de ferro, cortavam a madeira, levavam até os navios, recebiam presentes para isso, coisa muito simples, um canivete, um espelho, mas que para os índios era uma novidade, e eles faziam aquilo que o português mandava. Até então, esse encontro do português com o índio foi um encontro amistoso. Só que aí também tem o seguinte: os portugueses começaram a perceber que outros reinos, como o reino da Inglaterra, da França, né, principalmente da França, começaram a vir no litoral para querer tomar posse da terra. Foi aí que surgiram as expedições guarda-costas, né? Defender a nova terra e coibir a ação da pirataria praticada pelos corsários. Então, aí, a partir daí, Portugal começou a se interessar. Só que aí tiveram vários motivos que fizeram com que Portugal começasse a colonizar aqui o Brasil. O declínio do comércio com as Índias, né, foi o declínio do comércio com as Índias, a descoberta de ouro na América Espanhola motivou, e o risco de perder a terra para invasores como os franceses, né? O próprio rei Francisco I da França tinha dito que, né, desconhecia que a terra tinha sido dada, né, por Adão ou Eva a Portugal e Espanha, né? Ironizou dizendo isso. E aí, a partir de 1530, a coroa portuguesa decidiu: não, vamos colonizar o Brasil. E aí manda um nobre chamado Martim Afonso de Souza, e ele vai ter a seguinte incumbência. Ele vai ter a seguinte incumbência. Essa expedição dele, ela tinha o seguinte, ó, explorar o litoral, né, para ver se tem alguma riqueza, ou ver de que forma iria produzir riqueza, defender o território de invasões estrangeiras, já que os franceses eram frequentes aqui no litoral, procurar metais preciosos, porque era necessário metal precioso, né, para fomentar o comércio, fundar povoados e verificar a possibilidade do cultivo de cana-de-açúcar, que era um produto que eles já conheciam. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila brasileira, que foi São Vicente, né, e desenvolveu o primeiro cultivo de cana-de-açúcar nessa vila de São Vicente. Então, Martim Afonso de Souza foi o primeiro desbravador oficial, vamos dizer assim, da colônia. A colônia, pessoal, ela estava sob o pacto colonial. O que era o pacto colonial? A colônia ela era submissa, ela era controlada pela metrópole. Qual era a metrópole? Ou melhor, quem era a metrópole? A metrópole era Portugal. Então a colônia, que é o Brasil, ela deveria o quê? Fazer o quê? A colônia deveria fazer o quê? Mandar para a metrópole metais preciosos e gêneros tropicais, fosse gênero da mata, né, da floresta, ou produzido como a cana-de-açúcar, e em troca a metrópole ela mandava para mas eu fiquei mal esse final de semana, estou só procurando negócio aí natural e ficou arrumado, bicho. Eu vou amanhã almoçar para ver se
Então, o Brasil, na realidade, não era um país independente. O Brasil era uma colônia que pertencia à metrópole, que era Portugal. E tinha como objetivo, finalidade, ou como dever, né? Tinha como dever sempre estar, todas as riquezas tinham que ser encaminhadas para a metrópole, né? Vamos continuar aqui. Então, a cana-de-açúcar, depois do pau-brasil, porque o pau-brasil não era cultivado, o pau-brasil foi extraído, já existia, né? Mas o primeiro produto produzido, cultivado mesmo, foi a cana-de-açúcar. E quais os fatores levaram os portugueses a cultivar cana-de-açúcar aqui no Brasil? Disponibilidade de terra, tinha muita terra no litoral, que era a massapê, né? Disponibilidade de terra. Elevado valor do produto na Europa, o açúcar tinha um elevado valor, né? Clima e solo favoráveis, né? Então, esses fatores levaram, já que de início eles não tinham encontrado ouro aqui, como os espanhóis encontraram em outras partes da América que eles colonizaram, os portugueses resolveram começar a fazer a terra produzir. E essa cana-de-açúcar era produzida no engenho, né? Era produzida no engenho. O engenho era um tipo de indústria do açúcar, mas o engenho também era o nome daquela grande fazenda que tinha um senhor de engenho como dono, em que produzia cana-de-açúcar, né? Eram fazendas enormes, né? Que eram chamadas de latifundiários. Esse sistema tem um nome em inglês, que é plantation, né? Sistema de plantation. E tem as seguintes características: grande extensão de terra, que é o latifundiário, grande extensão de terra, que é o latifundiário, a mão de obra escrava, né? A escravidão, a monocultura. O que é monocultura? Mono, cultura, né? A, 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 a cultura de um só produto, cultivar um só produto, e esse produto ele não ficava no lugar que era produzido, no caso, na colônia, no Brasil. Esse produto era exportado para a Europa. Então, esse era o sistema de produção, né? Esse era o sistema econômico da época, o plantation, sistema de produção, que tinha o latifundiário, que era a grande propriedade, a escravidão, que era a mão de obra, o tipo de cultivo era monocultura e era comercializado para fora da colônia. De início, a coroa portuguesa ela não quis gastar dinheiro, né, para explorar a terra. Então, o que foi que ela fez? Ela dividiu o litoral brasileiro em 14 partes, chamadas de só rapidinho aqui, pessoal. Chamadas de capitanias hereditárias. O que mais, pessoal? E deu a pessoas particulares, né, para explorar. Aí o que foi que aconteceu? Não deu muito certo esse sistema, mas duas capitanias conseguiram produzir bem, né? Pernambuco conseguiu produzir bem a cana-de-açúcar e São Vicente. Aí nós temos um exemplo de um engenho, né, onde era moído o açúcar para depois ser cozinhado e purgado e feito o açúcar, né? O caldo de cana transformado em açúcar. Que mais?
Aí é o engenho, pessoal, movido a tração animal, onde os escravos traziam a cana-de-açúcar, outros moíam, e tinha o mestre de açúcar, que era o especialista em fazer açúcar, né? Que aí já não era um trabalhador escravo, já era um trabalhador livre, que ele dava o ponto do açúcar e fazia o açúcar, né? Mas a maioria dos trabalhadores eram trabalhadores escravos. Aí tem outro tipo de moenda mais simples, né? Em que os escravos moíam a cana-de-açúcar. E a capitania hereditária, o capitão donatário, ele tinha alguns deveres, né? O dever de defender, de povoar e de produzir. Mas ele tinha todo o poder. O rei Dom João III, ele deu esse poder aos capitães donatários de defender, de povoar e de produzir, né? E de fazer produzir a sua capitania hereditária. Nós estamos vendo aí ao longo do litoral brasileiro, desde o Maranhão até São Paulo, né? Nós estamos vendo todas as capitanias hereditárias, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro. Mas, como eu falei, não deu muito certo esse sistema. Depois, o rei teve que mudar essa sistemática. E aí tem, né, capitanias hereditárias, reis, capitães donatários. Os capitães donatários poderiam doar terras, né, que eram as 6 Marias, para outras pessoas, para fazer produzir. Os capitães donatários, eles tinham o direito de cobrar impostos, de distribuir 6 Marias, como eu falei, distribuir terras para outras pessoas, para ajudar na povoação, na exploração e etc., na produção. Aplicar justiça era outro direito que ele tinha, e explorar a terra. Mas também esse capitão donatário, ele tinha dever, né? Ele tinha deveres. Povoar, ele tinha que fundar vilas, abrir estradas, defender, né, a capitania e fazer produzir. Talvez por isso as capitanias não deram muito certo. Por quê? Porque muitos daqueles donatários que receberam a terra não vieram para cá, para o Brasil. E como as capitanias eram muito grandes, eram do tamanho de um estado, era muito longe de uma capitania para outra. Então, o contato era muito difícil. Então, muitas capitanias ficaram abandonadas, né? E não deu certo esse sistema. Aqui tem, né, o rei pensando aqui, né, pessoal? Por que não prosperaram, né, as capitanias? Falta de recurso por parte dos donatários, já que eles tinham deveres, né, de fazer produzir, de povoar, de abrir estrada. Isso tudo tinha que ter recurso. Obstáculos naturais, muita mata, né? Indisciplina dos colonos e hostilidade indígena. Muitos índios atacavam, né? Os índios já moravam aqui, eram diferentes dos africanos que vinham de fora, que não conheciam a mata, o sertão. Os índios conheciam o sertão e os índios começaram também a atacar. Vários fatores fizeram com que não desse certo a capitania. Aí o rei, ele vai mudar, né, a forma de administrar a colônia e vai iniciar um modelo mais centralizado, um modelo em que só vai ter uma pessoa que ia comandar, que seria o governador geral. Então, o que é que acontece? Nós temos o rei, abaixo do rei tem um conselho ultramarino, e abaixo do conselho ultramarino quem? O governo geral. O governo geral ficaria agora acima dos capitães donatários. Os capitães donatários, que até outrora eram os que mandavam, eles iam ficar abaixo do governo geral. E qual era a incumbência que tinha, né, esse governador geral? Centralizar a administração colonial, fazer a colônia produzir, defender a colônia e proteger os interesses da metrópole, ou seja, da coroa. E nós tínhamos também os poderes locais, como temos até hoje, né, as câmaras municipais. E as câmaras municipais, né, aqueles senhores de engenhos que tinham em cada região, que tinha tipo em Tobias, em Riachão, em Itapicuru, eles tinham que atribuições? Regulamentar construções dos vilarejos e a limpeza das vias públicas, fixação de penas para quem faltasse às procissões. Você não podia faltar à procissão, era obrigado a ir à procissão da igreja. Controle de pesos e medidas,
prisão dos acusados de perturbar a ordem. Eles tinham poder de administrar, poder de justiça, enfim. Aquelas pessoas que faziam parte das câmaras municipais eram chefes locais, senhores de engenho. Eles eram chamados também de homens bons, né? De homens bons. E aí nós temos o início do governo geral. Nós tivemos 3 governos gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Nesse período do governo geral, pessoal, tiveram as invasões francesas aqui, teve a invasão francesa, tanto no Rio de Janeiro como no Maranhão, que foram expulsos pelo governador-geral Mendes Sá, né? Então, esse início de colonização, enfim. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje nós falamos do início da colonização, né? Da forma como foi administrado, né? Através das capitanias hereditárias, uma forma mais descentralizada e através do governo geral. Nós vimos que, o primeiro produto que foi explorado ou extraído foi o pau-brasil, e depois começou a ser produzida e cultivada a cana-de-açúcar, que a mão de obra usada era os escravos, né? Falamos do engenho, né? E todo o aparato que tinha, o grande latifundiário, a grande fazenda, né? Grande propriedade de terra, onde tinha os escravos que cultivavam, onde tinha o engenho, né? Que fazia o açúcar, enfim. Hoje nós falamos o início da colonização. Próxima aula nós continuaremos falando sobre colonização portuguesa. Espero que vocês assistam o vídeo para depois nós estarmos discutindo, pessoal. Ok? Um abraço a todos, uma boa noite e bons estudos.